Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Jaqueline e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre os hidrocarbonetos. Observe agora que a gente vai dar um passo mais além, certo? A gente vai aprender a nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos, certo? Peço que vocês deem atenção importante a este conteúdo, porque a partir deles nós vamos avançar bastante as nossas aulas de química, ok? Então, para garantir que em qualquer lugar do mundo será usado o mesmo nome para um determinado composto químico, foram criadas algumas regras que devem ser seguidas por todos. No caso dos compostos orgânicos e inorgânicos, usamos a nomenclatura da IUPAC. Olha que interessante, o que é que significa a sigla IUPAC, né? Em português, significa União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é uma organização não governamental dedicada ao avanço da química. Então, existe uma regra oficial para a gente nomear os hidrocarbonetos, tá certo? E esta regra consiste em um prefixo que designará o número de átomos de carbono, seguido de uma característica que apontará o tipo de ligação carbônica, e uma letra final, O, que indicará a função química orgânica, que neste caso será o hidrocarboneto. O esquema a seguir é um bom resumo para esta regra. Então, observe o seguinte: quando eu quiser escrever a nomenclatura de um composto orgânico, eu tenho que ter em mente que este nome é feito em 3 partes. A gente tem o prefixo, certo? Temos a parte intermediária, ou infixo, né? Que é a parte do meio. E tenho a parte final, que é o sufixo. Prefixo, infixo e o sufixo. No caso dos hidrocarbonetos, o prefixo ele vai designar o número de carbonos. Então, para eu achar o prefixo, eu preciso contar quantos carbonos esta molécula tem, tá certo? E esta quantidade segue uma regra, ok? Temos a parte intermediária ou infixo, né? A parte do meio, que apontará o tipo de ligação carbônica. Lembra dos tipos de ligações carbônicas? Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, ok? E a terminação, né? O final, o sufixo, também varia. Porém, no caso dos hidrocarbonetos, sempre será terminação O, ok? Mas vamos continuar. Mas afinal, quem são esses prefixos designados? Quem é a primeira parte da nomenclatura? Os 4 primeiros prefixos são inerentes apenas à química orgânica. Do quinto em diante serão prefixos gregos, principalmente, e latinos, e eles determinam o número de átomos de carbono que existe na estrutura. Então, temos uma tabela com essas informações. Então, observe a seguinte: quando a sua molécula, né, aquela molécula que você está tentando descobrir qual é o nome dela, você precisa contar quantos carbonos. Então, se ela tiver apenas um carbono, o prefixo é met. 2, et. 3, prop. E assim por diante. Provavelmente você já escutou esta palavra aqui, etanol. Et refere-se a 2 carbonos. Então, o etanol, né, que é um álcool comum, bastante utilizado agora nessa época de quarentena, nos postos de gasolina também, o etanol. Você já tem uma informação importante, ele é uma molécula que possui 2 carbonos apenas, tá certo?
Então, olha, já o que chamamos de características indica o tipo de ligação que existem na estrutura. Lembrando que elas podem ser simples, duplas e triplas ligações. A tabela a seguir mostra o radical que deve ser colocado no nome para cada tipo de ligação. Então, aqui, ó, quando eu tenho só apenas ligação simples, coloco AN. Se for ligação dupla, uma ligação dupla, coloco M. Se for uma ligação tripla, IN. E se for duas duplas ligações de N. Então, para ficar mais claro, vamos ver alguns exemplos. Vamos com calma para ninguém se assustar, porque, na verdade, é tudo muito fácil. Ok? Então, observem. Eu tenho esta estrutura aqui. Então, se você observar quantos carbonos tem essa estrutura? 1. Então, qual é o prefixo para um carbono? Met. Você pode voltar aqui, olha, met um carbono. Então, eu achei a primeira parte do nome, né? O prefixo, ok? Met. Então, eu vou observar agora as ligações entre os carbonos. Eu só tenho um carbono, então vai ser sempre AN no caso de um carbono, tá certo? Então, eu tenho AN. Como é um hidrocarboneto, observe que o hidrocarboneto é uma molécula que só possui carbono e hidrogênio. São os hidrocarbonetos? Então, o sufixo, a parte final, a terminação é O. Então, eu formei a palavra metano, ok? Então, observe que, através da estrutura, você pode nomeá-la e também fazer o inverso. Através do nome, você pode escrever a estrutura. Então, tudo isso acontece para que as fórmulas químicas sejam padronizadas internacionalmente. Imagine você tem uma medicação com uma molécula química que precisa ser reproduzida em outro laboratório, por exemplo, um laboratório da China, e ela quer reproduzir esse medicamento aqui no Brasil. Se cada molécula tivesse um nome diferente, ia ser muito complicado você de tentar recriar essa molécula no seu laboratório. Por isso, existe esta padronização. Mas vamos para o exemplo 2. Observe o seguinte, aqui eu tenho quantos carbonos? 2 carbonos. Então, o prefixo agora vai ser et. Observe na tabela aqui, ó. Opa. Et. Entre os carbonos, eu tenho uma ligação simples, dupla, tripla. Simples, não é? Então, aqui, ó. Ligação simples, AN. Observa aqui, ó. Ligação simples, AN. E como é um hidrocarboneto, ou seja, só possui carbono e hidrogênio, o sufixo, né, a terminação é O. Então, eu formei a nomenclatura deste composto etanol. Não é etanol, não, tá certo? Etanol, o sufixo, né, a parte final é OL. Mas a gente vai ver mais pra frente no terceiro ano, tá certo, pessoal? Mas vamos dar continuidade. Temos aqui uma molécula bem parecida com a anterior, porém aqui tem uma dupla ligação. Então, observe como fica a nomenclatura desta molécula. Et, porque eu tenho 2 carbonos. En, porque agora eu não tenho só ligações simples entre os carbonos, eu tenho uma dupla ligação. Então, eu tenho eteno, porque é o hidrocarboneto. Somente carbono e hidrogênio. Eteno. Ok? Temos um último exemplo aqui para a gente verificar. Certo? Então, eu tenho 2 carbonos, et, uma tripla ligação entre os carbonos, in, e como é um hidrocarboneto, etino. Então, eu tenho a nomenclatura desse composto, etino. Ok? Então, veja que não basta sabermos o número de carbonos. É preciso também identificar os tipos de ligações.
pois com apenas 3 átomos de carbono são possíveis 4 diferentes hidrocarbonetos acíclicos, abertos, como esses representados a seguir por fórmulas estruturais planas. Então, imagine que se eu estivesse lá na China, uma fórmula, e quisesse reproduzir no Brasil, e ele só me falasse que era um carbono com uma molécula com 4 carbonos ou com 3 carbonos. Então, mesmo assim, uma molécula com 3 carbonos, eu tenho aqui 4 possibilidades. Eu tenho uma possibilidade com ligações simples, tenho uma possibilidade com uma ligação dupla, tenho uma possibilidade com uma tripla ou 2 duplas. Então, por isso também que é importante, e por isso que está aqui em negrito, o tipo da ligação que cada estrutura apresenta. Então, neste primeiro caso, prop. Por que prop? Então, prop, 3 carbonos. Então, eu tenho aqui, prop, porque possui 3 carbonos. Somente ligações simples entre os carbonos. E por ser um hidrocarboneto, propano. No segundo caso, prop, porque são 3 carbonos. Porque tem uma ligação dupla. Porque é um hidrocarboneto. Então, temos o propeno. No terceiro exemplo, temos também 3 átomos de carbono. Temos uma tripla ligação. Por isso, falamos in. E, no final, o sufixo O, por se tratar de um hidrocarboneto, propino. E aqui no último exemplo, temos um composto com 2 duplas. Então, fica prop, porque são 3 átomos de carbono, e dien, di, referência a 2, en duplas. Então, propadieno. Ok, pessoal? Então, com apenas 3 átomos de carbono, são possíveis, principalmente, 2 hidrocarbonetos cíclicos diferentes. Neste caso, a nomenclatura oficial é feita da mesma maneira que a dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, apenas acrescentando na frente o nome da palavra ciclo. Então, como no exercício anterior, a gente tem também com as cadeias cíclicas, tá certo? Então, aqui, 1, 2, 3, não é prop, não é? Só que não forma um ciclo, então eu tenho um ciclo prop. Porque só são ligações simples entre os carbonos, e O, porque só é carbonos e hidrogênios presentes na molécula. Então, temos o ciclo propano. Pode ser representado assim, ou na forma de bastão, como um triângulo, um simples triângulo, ok? E temos aqui o ciclopropeno. Olha o em aqui, ênfase, a dupla ligação entre os carbonos, que pode também ser representado como um triângulo e uma ligação dupla, ok? Então, pessoal, com a forma molecular igual a C4H8, são possíveis 2 alcenos normais diferentes, isômeros de posição, porque a dupla ligação mudou de posição de um para o outro hidrocarboneto. Veja nas representações abaixo que a localização da dupla é feita entre o prefixo e a característica da cadeia carbônica. A localização é o número que aparece no nome. A numeração dos carbonos foi iniciada a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação. Na fórmula da esquerda, a dupla ligação está na extremidade esquerda, sendo assim a numeração começa ali. Já na fórmula da direita, a dupla ligação está no meio da cadeia. Portanto, não faz diferença de que lado se começa a numerar, pois cairá sempre no carbono. Ele falou, mas o que é que ele quer dizer, professor? Então, observe o seguinte. Se eu observar aqui, eu tenho um but, porque são 4, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem o prefixo but, certo? Só que
eu tenho uma dupla ligação. Observe que essa dupla ligação ela poderia estar localizada em qualquer carbono, não é isso? Só que ele está falando aqui que é no 1. Então, eu tenho que começar a numerar agora esses carbonos. Então, eu tenho que informar que esse carbono, ele é carbono 1, certo? Então, a nomenclatura fica but1-eno. Ok, pessoal? Nesse segundo exemplo, a gente tem a posição da dupla ligação no carbono 2. Então, olha como fica a nomenclatura desse segundo exemplo. Então, eu tenho but, porque são 4 carbonos, 2, porque é a posição no carbono 2. A dupla ligação, ela parte do carbono 2. Eno. Então, but2-eno. Observe o seguinte. Se você nomear, neste caso aqui, colocar esse carbono de trás como se fosse o carbono 1, a dupla ligação tinha que partir daqui, tá certo? E isso, se você for observar de uma forma geral, não traz de diferença nenhuma para a molécula. É só a forma de você iniciar a contagem, ok? De qualquer forma, a molécula está correta, tá bom? E temos aqui mais alguns exemplos, né? Da mesma forma como uma forma molecular igual a C4H6, são possíveis 2 alcinos normais, certo? Diferentes. E 2 alcadienos normais diferentes. Também neste caso, a localização da tripla ligação nos alcinos é feita entre os prefixos e a característica da ligação carbônica. O mesmo para a localização das duplas ligações dos alcadienos. Mais uma vez, ressaltando que as numerações têm início a partir da extremidade mais próxima da tripla ligação, ou de uma das duplas ligações, certo? Então, observe o seguinte. Eu tenho aqui essa estrutura, ok? Então, observe. 1, 2, 3, 4. But. 1, porque está localizado no carbono primeiro, né? Observe que esse primeiro poderia começar daqui de frente para trás ou de trás para frente, dá no mesmo, ok? Ino, uma tripla ligação, né? No carbono 1 e só carbono e hidrogênio, ok? But, 2-ino, então but são 4 carbonos, 2 é a posição da tripla ligação a 2, ino, tripla ligação e hidrocarboneto, ok? Temos aqui buta, então 1, 2, 3, 4, que esse A aqui só vem para complementar a palavra, tá certo? 1, 2, observe que eu tenho agora 1, 2, duas posições, e ele diz aqui dien, porque são duas duplas. Então, na posição do carbono 1 eu tenho uma dupla, e na posição 2 eu tenho a segunda dupla, dieno, ok? Aqui é a mesma coisa. Temos but, ou buta, né? Esse A só vem para complementar. 1 e 3, ou seja, é a localização das duas duplas de en. Então, sai na posição 1 e na posição 3, certo? Buta 1, 3 de eno. Então, a gente tem uma atividade para responder. Não é difícil, tenham calma que a gente vai conseguir responder todas, tá certo? Então, temos aqui, ó, dando nome aos bois. Você vai copiar no seu caderno e vai responder, fotografar e vai postar lá no sala de aula, tá bom? Então, vou ajudar aqui a vocês a fazerem a primeira letra A. Então, observe o seguinte. Vamos dar nome a esta estrutura. Então, observe aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Qual é o prefixo? Você olha lá, você vai ver que é but, certo? Então, achei a primeira parte.
Qual é a parte intermediária, a parte do meio, o infixo? São as ligações entre os carbonos. An, en, in, dien. No caso aqui, só são ligações simples. Então, butan. Como é um hidrocarboneto, então o sufixo é O. Então, temos aqui, ó, butanó. Já achei o primeiro. A letra B vai ser bem parecido, só que em vez de ser but, vai ser quanto? Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5, qual é o prefixo? Então, você vai olhar lá na tabela. A letra C também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É bem parecido com a letra B, porém, não tem apenas ligações simples, tem uma dupla ligação. Então, vai ser an, en ou in, certo? E aí, vocês vão fazendo com calma. Não tenham medo de errar, porque é errando que se aprende, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, postem no Google Sala de Aula, que eu vou tentar responder todas, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima!